noite a todos. É bom sempre estarmos na casa do Senhor, né? Mais uma vez nós estamos aqui, irmãos, para louvar a Deus, para meditarmos na palavra dele. Que cada um de nós possa estar em espírito de oração, clamando ao Senhor que Deus fale aos nossos corações agora. Né? Nosso assunto dessa noite tem um pouco a ver com esse último hino que nós cantamos. Esse hino fala do perdão, né? Fala do amor, a nossa capacidade de perdoar, de amar, de ensinar nosso irmão, de corrigir ele em amor. Mas, bom, nós não vamos falar diretamente disso, mas sim onde é que nós aprendemos essa atitude? Com Deus mesmo. Né? O crente ele deve aprender a amar seu irmão e agir com simpatia, como o Vitor frisou aqui, não simpatizando com o pecado, com o erro, mas simpatizando com o irmão, claro, e visando a edificação dele, amorosamente cuidar dele. E é assim que Deus age com a gente, na verdade. Nós aprendemos com Deus, amém? É com Ele que a gente aprende a agir assim. Então, o nosso assunto, irmãos, é justamente esse, a correção do Senhor, o perdão, a relação dessas coisas, o perdão, o aprendizado, a alegria, as coisas que são contidas nisso, a bem-aventurança de ser perdoado. Nosso texto base vai ser o Salmo 32. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos e vamos fazer mais uma oração, tá bom? Salmo 32, versículos 1 e 2. Leamos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nosso Pai, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, sempre presente na nossa vida, pela tua graça bendita em que o Senhor nos ofereceu o perdão em Cristo Jesus, proporcionando, Pai, que hoje tivéssemos paz com o Senhor. Paz eterna, paz duradoura, que isso possa nos encher de alegria, Senhor. E ao meditarmos sobre esse tema hoje, nós possamos ser edificados nele também. Assim nós te rogamos, te pedimos, confiados na intercessão, na mediação do teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos. Amém. Existem aqueles que creem que o Antigo Testamento pregava a salvação por boas obras, salvação pela guarda da lei. Muito longe disso, o Antigo Testamento revela uma lei perfeita, justa de Deus, a qual o homem não era capaz de cumprir. E aqui nós temos um exemplo de como a palavra de Deus no passado já revelava e que assim os crentes daquele tempo tratavam com isso, como eles tratavam com o pecado, cientes de que nós somos transgressores da lei, conhecedores disso. Aqui o salmista
Davi, segundo se crê, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós temos isso em Cristo. Nosso pecado é coberto, ou seja, não é encoberto, escondido, ele é coberto, enterrado, morto, porque Jesus fez isso, ele sepultou nossos pecados. E ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. A maldade está presente em nós, mas Deus não imputa mais isso em nós, né? O crente, o homem perdoado por Deus, ele está nessa condição de não sofrer mais a imputação da sua própria maldade, ou seja, ela não recai mais sobre ele, não é um fardo nas suas costas. E ele diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, aqui ele fala da nossa sinceridade no arrependimento. Então, irmãos, quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de muita coisa. O perdão de Deus não é um deixa para lá, tá certo? O perdão de Deus, ele vem numa forma de correção. A justiça é exercida, o juízo é exercido. Porque é que aqueles arrependidos têm agora preparados para si um caminho de boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque o perdão é também algo que está ligado à correção. Ou seja, mudança de caminho, uma conversão, né? Se a gente tratar da base da questão aqui, uma conversão não implica só num perdão de Deus, mas também em uma correção. O pecado foi punido e se requer agora uma vida de santidade. O pecado foi punido em quem? Em Cristo. Mas agora se requer uma vida de santidade. Por quê? Porque o pecado, na maneira que Deus trata com ele é para ser corrigido, é para ele ser banido. Então, a correção do Senhor, o perdão e o consequente aprendizado da nossa parte, como também uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, e vamos ver a seguir, o júbilo, a alegria que traz o perdão. Ele traz paz. Na pregação de Pedro, ele diz para que aqueles homens lá em Jerusalém, que eles se convertessem dos seus pecados, para que viessem os tempos de refrigério. O perdão do pecado traz refrigério, traz alívio para a nossa alma. O perdão traz correção, ele traz alegria, ele traz mudança. Quando nós lemos aqui bem-aventurado, os dois versículos se iniciam com a expressão bem-aventurado. Os dois versículos, tratando desse assunto. Essa bem-aventurança fala para nós, irmãos, de felicidade. Essa expressão bem-aventurado quer dizer felizardo, né? Feliz é o homem. Talvez alguém aqui tenha uma tradução mais atualizada e deve estar lá. Em lugar de bem-aventurado, está feliz é. Talvez feliz simplesmente assim,
soe mais atual, mas é uma expressão mais fraca. É muito feliz. Muito feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Muito feliz é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Essa é uma condição, de uma maneira geral, que nós adquirimos em Cristo quando nós chegamos à fé. Mas também nós podemos verificar isso aqui, irmãos, no nosso dia a dia. O crente, ele está sempre, enquanto ele estiver nessa carne aqui, ele está sempre sujeito a pecar. O pecado não pode mais reinar na nossa vida. Amém? Não pode mais reinar. Mas que ele está lá, ele está. Ele está presente na nossa carne. Paulo chama, né, esse corpo aqui de corpo de morte, o qual ele mesmo estava ansioso por se ver livre dele. Por quê? Porque esse corpo aqui está sempre sujeito a pecar. Até mesmo o mais santo dos homens está sujeito a pecar. Se a gente pegar os grandes heróis da fé, via de regra nós vamos observar a Bíblia apresentando eles como homens tementes, porém vão ser revelados pecados que eles cometeram. Eles não eram perfeitos. Essa questão toda aqui do perdão, correção, aprendizado, cerca as nossas vidas e deve cercar. É bem-aventurado aquele que é perdoado, mas nós poderíamos dizer assim: infeliz é o homem, a mulher, a criatura que já acha que não tem mais do que ser perdoado, que acha que não tem mais do que ser corrigido, que acha que não há mais o que mudar na sua vida. Esse tipo de pensamento faz com que a gente se acomode. Eu acredito que isso faça com que hoje nós tenhamos uma cristandade tão fria, porque, de um modo geral, as pessoas deixaram de se importar que Deus esteja tocando seu coração, que Deus esteja transformando, mudando. Nós agimos como se não houvesse nada que Deus precisasse nos perdoar mais, que não houvesse nada a ser mudado na nossa vida. Mas o crente Davi, que cometeu pecados, ele traz um testemunho aqui, nesse salmo mesmo, e em outras partes, né? Especialmente no grande Salmo 51, onde ele trata especificamente disso. Ali, um crente em pecado, quando lê aquele salmo, ele tem que ler as lágrimas. Ele tem que chorar, sentir aquele salmo. Com uma certa frequência, talvez maior ou menor para um e outro, nós precisamos ser corrigidos. Deixem marcado aqui o Salmo 32, mas vamos relembrar o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus 12. Nós estamos falando aqui de bem-aventurança, de ser corrigido por Deus, de ser perdoado por Ele. Hebreus 12, versículo 5.
nos diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. E eis a exortação: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Tem uma bem-aventurança aqui? Bom, aqui parece que nós não lemos é sobre perdão. Mas quando Deus corrige, qual é a intenção dele? Deus corrige para nos levar ao arrependimento. Com o arrependimento, Deus vai falar para nós alguma coisa do tipo: eu perdoo, mas não esqueço? Não? Não, porque isso não é perdão, né? Havendo arrependimento, ou seja, relembrando o Salmo 31, 2, em cujo espírito não há engano, se não houver engano, mentira em nós, for um arrependimento sincero, o que vem após a correção, vem um arrependimento verdadeiro, e com esse arrependimento vem perdão. E a bem-aventurança aqui é que Deus está fazendo isso conosco, por quê? Porque Ele nos trata como filhos, amém. É bom ser tratado como filho de Deus? É maravilhoso ser tratado como filho de Deus. Ainda aqui em Hebreus, pulando para o versículo 11, irmãos, também diz o seguinte: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha, então, a correção de Deus, o Pai amoroso, é para nos trazer ao arrependimento, à mudança. Endireite seus caminhos. Faça caminhos direitos, como diz aqui. Levante as mãos cansadas. Não desista, não. E os joelhos desconjuntados. Se firme aí, vai em frente. É conforto para o Filho de Deus ser corrigido. Não é para desmaiar, para desanimar, mas é para ele se restabelecer, para ele ser restaurado e ir mais forte. Existe um assunto muito negligenciado em grande parte das igrejas. Alguns até são contrários e acham que não deve existir a disciplina bíblica. O que nós chamamos de disciplina bíblica, ou disciplina eclesiástica. Onde um irmão é ensinado, ele é corrigido quando não atentou para aquilo que foi ensinado, e quando ele se torna rebelde, ele precisa mesmo ser punido, ele é desligado da igreja, da comunhão da igreja. Não é só ser riscado o nome dele, não. O que a Bíblia ensina sobre a disciplina é um negócio pesado, gente. Qual é a instrução bíblica para a disciplina eclesiástica? Trata ele como gentil e publicano. Sabe o que o judeu fazia com gentil e publicano? Desprezo. No sentido de você é posto fora da nossa convivência religiosa aqui. Você não tem parte com a gente nessas coisas.
nas coisas santas. Você não está fazendo por merecer de fazer parte desse grupo. O mundo tem que ver que você não está de acordo e você não está andando com a gente. E aquela pessoa tem que, de alguma maneira, sentir isso. É propósito. A correção, ela tem que doer. E eu digo isso porque eu já tenho visto, ao longo dos anos aí, pessoas muitas que foram alvo de disciplina eclesiástica. E uma maioria permaneceu rebelde, não aceitou a correção da igreja, não aceitou a correção bíblica, se rebelou e deixou acusando a igreja, ou principalmente o pastor, ou algum irmão em particular, por ter sido injusto com ele. Mas, por outro lado, eu já vi alguns casos que a disciplina eclesiástica surtiu um efeito maravilhoso. Onde houve aprendizado e aquele crente não andou mais com o joelho desconjuntado. Ele ergueu as mãos e passou a viver uma vida muito diferente daquela vida negligente que ele vivia antes. Já vi aqueles que chegaram e, para ficar tudo bem, falaram: olha, se eu fiz qualquer coisa de errado aí, me perdoem, tá bom? E alguns acham que a igreja tem que aceitar dessa maneira. Mas não é assim que a gente lida com as coisas. Não é isso que Deus quer. Quando Deus corrige e a igreja aplicando a disciplina eclesiástica da forma correta, ela está fazendo aquilo que Deus manda fazer. Porque Deus tem um propósito de ensinar, de corrigir. E os que são verdadeiramente seus filhos vão colher um bom fruto, como diz aqui, um fruto pacífico, vindo dessa correção. E você vai ver os frutos disso na vida desse irmão. E nós vamos ver os frutos disso na nossa vida, quando nós passamos por esse tipo de coisa. Então, na verdade, nessa questão que envolve a correção de Deus, o perdão, a mudança, o arrependimento, essas coisas andam juntas. Nós vemos aqui a bem-aventurança de ser um filho de Deus, de ser tratado como um filho de Deus, de ser restaurado para andar firmemente nos caminhos do Senhor. E voltando para o Salmo 32, Davi compartilha com a gente, irmãos, nos versículos 3 e 4, qual foi a triste condição e qual é a triste condição de um crente enquanto ele se mantém rebelde com relação ao Senhor, aos ensinos de Deus. Ele diz assim: quando eu guardei silêncio, versículo 3, tá? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Dá para nós percebermos aqui a condição triste do salmista, né, que ele relata de uma condição anterior. Notem que nos 2 primeiros versículos ele exaltou a bem-aventurança de ser perdoado. Mas aqui ele passa a descrever um estado anterior. Antes de ele ser perdoado, como é que era?
ele andava amargurado. O ímpio, ele anda sem temor de Deus. Ele não tem paz com Deus, mas ele não aflige a sua alma por isso. Mas aquele que está ligado a Deus, como Davi estava, a alma dele é aflita quando ele se depara com os próprios pecados, com as próprias fraquezas dele. Ele fala, enquanto ele guardou silêncio, os ossos dele se envelheceram. Como é isso? É uma expressão que retrata alguma coisa parecida com uma dor intensa, interna. Eu estava apodrecendo por dentro. Alguma coisa assim. E o meu bramido, e os meus, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. É como se a alma dele estivesse gemendo, porque aquilo era um profundo incômodo na vida dele. Antes de vir a correção, ou melhor dizendo, antes de vir o perdão de Deus, tem que vir o arrependimento. E antes de vir o arrependimento, tem que haver a correção de Deus. E a correção de Deus, ela traz em nós uma contrição. O que é uma contrição? É um peso do seu pecado, um peso interior. Eu já testemunhei da minha conversão por vocês, eu ouvi o Evangelho, eu vou repetir assim, não tudo o que aconteceu, mas eu ouvia o Evangelho e por um bom tempo eu sentia que nada daquilo me afetava, que nada daquilo era verdadeiro. Mas quando Deus começou a me mostrar aquilo começou a trazer intimamente um conflito na minha alma. Eu fui levado a um estado de contrição que eu não podia mais suportar. Eu necessitava do perdão de Deus. Essa era a sensação. Mas, irmãos, Deus trabalha na vida do crente já, aquele que já é convertido, Deus trabalha de forma semelhante. Quando nós precisamos ser corrigidos, Deus vai operar no nosso coração. E eu espero que Deus não deixe de operar no nosso coração, na nossa vida, nunca. Sabe, a gente sempre quer ver a igreja, todo mundo santinho, todo mundo bonzinho, mas essa não é a realidade. Não é verdade? Nós vamos ter tropeços. O que nós queremos ver não é uma igreja de crentes perfeitos. O que nós queremos ver é uma igreja de crentes que temem a Deus e que se deixam corrigir, que se deixam ser moldados por Ele. O bom crente é aquele que está sempre percebendo que ele é mau. Que ele não está andando como deveria ser, aos olhos de Deus. E sempre que ele se depara com alguma coisa grave na sua vida, isso tem que fazer com que seus ossos se envelheçam, enquanto ele guardar silêncio, enquanto ele não confessar seu pecado. Nota que há pecados que nós temos que confessar particularmente e exclusivamente a Deus. E há pecados que têm que ser confessados pelas consequências, pela forma dele, a outras pessoas também. Ele tem que ser declarado.
né? Ninguém pode dizer, olha, eu estou andando em pecado. Vou pegar um exemplo assim, né? Eu defraudei alguém, roubei alguém, eu peço perdão para Deus, está tudo bem. Peraí, alguém foi prejudicado. Davi adulterou. Ele cometeu um pecado que prejudicou toda a sua família, o seu reino, na verdade. Embora ele diga, contra ti somente pequei, né? Disse para Deus. Ele sabia que seu pecado não tinha ofendido única e exclusivamente a Deus. Mas sim que todo o pecado dele ofendeu a Deus. E o pecado tem que consumir a gente. Nós não podemos agir como ímpios, sermos frios com o pecado e frios com a correção de Deus. Lembra o que diz lá em Hebreus 12, né? Nós não podemos desprezar a correção do Senhor. Bom, mas depois de Davi dizer como foi o estado anterior e como a gente deve entender que o pecado realmente deve afligir a nossa alma, e quando isso acontece, nós devemos entender que é Deus trabalhando para nos corrigir, para nos fazer sentir aquilo. Não é só tomar conhecimento do que é que nós estamos fazendo de errado, mas sim de sentir o peso daquilo. Mas Davi relata no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi relata que chegou um momento que aquilo mudou. Aquele bramido íntimo que estava no interior dele, teve um momento que ele começou a dizer, eu preciso confessar a Deus, eu preciso confessar o meu pecado a Ele. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele fez isso. E ele diz, o Senhor perdoa o meu pecado, a minha maldade. E é por isso que ele diz no começo, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Ele está falando que ele mesmo era um bem-aventurado. Porque agora ele fez aquilo que precisava fazer e ele encontrou alívio para sua alma. Ele encontrou perdão de Deus. E nós precisamos sempre do perdão de Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. A maior bobagem que alguém pode fazer é querer encobrir de Deus a sua maldade, seu pecado. Será que a gente é capaz de esconder alguma coisa de Deus? De modo nenhum. Quem acha que consegue, que pode esconder alguma coisa de Deus, não entendeu ainda quem é Deus. Precisa vir no domingo de manhã estudar teologia com a gente. Conhecer mais quem é esse Deus. Precisa ouvir, precisa ler mais a Bíblia, falando sério. Porque é uma loucura, é loucura alguém pensar que Deus pode não saber, que Deus pode não conhecer o nosso pecado, por mais íntimo que seja. A gente fala, pensa coisas que, irmãos, eu tenho certeza que nós teríamos vergonha disso. E se isso for revelado por Deus, nós vamos passar muito
constrangimento. Mas o crente deve saber que seus pecados, tanto os públicos quanto os íntimos, eles foram perdoados. Mas para isso se requer que nós tenhamos verdadeiramente nos arrependido. Para que nós tenhamos perfeita comunhão com Deus. O que acontecia com o Davi, que ele relata no Salmo 51, ele perdeu até a alegria da salvação, ele perdeu a comunhão com Deus, ele clama para que seja restaurado, que ele seja restaurado naquela condição, porque é triste alguém andar assim, como ele estava naquele momento, frio para com Deus. Quando ele confessou o seu pecado, ele diz aqui no versículo 6. Deus perdoou, né? Versículo 5, perdoou a maldade do seu pecado. E versículo 6 ele diz, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, ou seja, todo aquele que pertence ao Senhor, orará ao Senhor. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Nesses dois versículos aqui, 6 e 7, irmãos, a gente vê a nova condição. O que Davi enxerga, todo aquele que é santo, isso é todo aquele que é separado de Deus, ou separado por Deus, ele diz, o que ele vai fazer no seu pecado? Ele vai orar ao Senhor. Há tempo de poder achar. Ele não está falando de um ímpio. Ao ímpio muitas vezes vai acontecer o quê? Aquilo que nós encontramos na letra daquele hino. Amanhã, né, você deixa para amanhã, e amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Mas ele diz, não, o santo, ele não vai lidar com essa situação. O santo, ele vai encontrar lugar de arrependimento, ele vai buscar a Deus a tempo de poder achar. Mesmo quando vierem, como ele diz aqui, as muitas águas, o transbordar de muitas águas. Essa é uma expressão que nos Salmos são usados com frequência. Falando de tempestade, às vezes a gente usa a expressão, deu um vendaval na minha vida, uma tempestade. A maioria de nós já teve alguma experiência que, para conhecer a força da água, ou pelo menos de ver, quando a gente vai na praia, a gente às vezes abusa um pouquinho, né? E de repente a gente percebe a força que tem uma onda pequena. O mar é forte, a violência da água, ela pode derrubar. E a enxurrada, a gente vê nas chuvas, muitas vezes a enxurrada levando pessoas, coisas, carros, casas até. Então é nesse aspecto que ele fala, ainda que as muitas águas venham sobre mim, aquilo traz um verdadeiro pavor. Nós temos a condição de encontrar em Deus a segurança. A segurança que se encontra no perdão.
no perdão de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta breve para vocês. Você que é crente, já houve algum momento na sua vida de você questionar sua salvação? De você pensar, será que eu sou mesmo salvo? Eu acredito que a maioria dos crentes já passou por essa condição. E muito provavelmente em um momento em que nós estávamos precisando se deixar ser corrigido por Deus. Nós ficamos inseguros. Mas quando nós fazemos o que a Bíblia ensina, Senhor, confessei-te o meu pecado, nós encontramos paz. Nós encontramos o perdão, o alívio e segurança. Eu estou em paz com meu Deus. Essa era a sensação de alívio de Davi. Essa era a sensação de alívio de que Pedro falava. Você vai encontrar refrigério para a tua alma. Chega de conflito, chega de bramido interno, de ossos envelhecendo. Você encontra paz, paz interior, paz íntima com Deus. Tu és o lugar em que me escondo, diz o versículo 7. Tu me preservas da angústia. E mais do que isso, então, destacando algo que ele diz aqui no final. E tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha que mudança radical. Então, vamos lá. Deus corrigindo, arrependimento, perdão, alívio, paz. Aquela aflição de antes, agora virou paz. Aquele bramido e os ossos envelhecendo, agora se transformaram em alegres cânticos. Amém? Olha que mudança radical que acontece. É loucura permanecer na teimosia de dizer, não, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar o braço a torcer. Quem sabe Deus não está vendo? Quem sabe Deus ignora o meu pecado? Não! Nós precisamos confessar nossos pecados ao Senhor. E não é aquele pedido automático. Senhor, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. É preciso que realmente a gente reflita a respeito dos nossos pecados e que a gente peça um perdão sincero, genuíno, enxergando o que é que Deus quer mudar na nossa vida, o que é que Ele quer corrigir e que mude essa situação. É muito triste, irmãos, ver anos se passarem e a nossa vida não muda. Qual tem sido o seu progresso espiritual? Qual tem sido o nosso progresso? Não há crescimento enquanto nós não nos restauramos. Nós estamos manquejando. Né? Se nós não conseguimos enxergar crescimento espiritual em nós, é porque nós estamos mancando. Nós estamos rastejando. E isso se dá porque tem coisas que Deus está querendo corrigir na nossa vida e nós estamos teimando naquilo e nós estamos nos arrastando daquele mesmo jeito há muito tempo. Mas quando nós nos submetemos a Deus, enxergando, Ele é um Pai amoroso, Ele me corrige, Ele quer me restaurar. Vem um tempo de refrigério, de alívio, de paz com Deus, de crescimento, de alegres cantos, de alegria verdadeira,
de desejo intenso de louvar, de servir mais ao Senhor. Versículo 8 muda novamente, é um outro trecho. Note que aqui não são mais as palavras do salmista, mas ele coloca as palavras de Deus. A exortação é: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Então, aqui Davi apresenta, nesse trecho do Salmo, uma exortação, usando como se fossem palavras ditas por Deus mesmo, diretamente. O assunto ainda é a bem-aventurança de ser perdoado. Mas Davi disse aqui, antes de eu ser perdoado, de eu ser bem-aventurado em alcançar o perdão de Deus, eu me martirizei guardando o silêncio do meu pecado. Mas depois eu confessei. E veio paz. E Deus estava fazendo isso comigo. Deus estava me instruindo. É o propósito de Deus, nos instruir, nos ensinar o caminho que devemos seguir. Nós precisamos ser guiados pelos olhos de Deus. O que quer dizer isso? Quando a gente se deixa guiar pelos nossos próprios olhos, é um perigo. É o que nós enxergamos. Mas, irmãos, nós temos alguém que enxerga todas as coisas. Ele enxerga lá na frente. Ele conhece todas as coisas. Ele enxerga o que é verdadeiro. E se nós deixarmos Ele nos guiar, nós vamos andar num caminho seguro. Grande erro, muitas vezes, que os crentes cometem, é de chegar a um ponto na sua vida em que ele está andando pelos seus próprios olhos, pela sua própria vista, e não se deixam guiar por Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos tomando exatamente a atitude que o versículo 9 diz para nós não tomarmos. Não seja como um animal, não seja como o cavalo ou como a mula. Você percebe que o Davi está sendo, para a nossa cultura pelo menos, meio grosseiro aqui? É como se ele dissesse: não seja estúpido, não seja burro, não seja uma mula. Por quê? Esses animais, eles têm um entendimento limitado. Né? Não seja como eles. Para você ensinar um cavalo, um animal, embora ele possa ser domesticado, você precisa de técnicas, dá trabalho para ensinar aquelas coisas que você precisa que ele faça. Não é só falar por cavalo, né? Olha, faça isso. E o cavalo vai fazer. Nós não podemos agir como um animal, que nós precisamos apanhar para aprender, para entender o que Deus quer. Você é crente? Tem Bíblia? A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo? A Bíblia mesmo diz que nós temos o Espírito Santo em nós para nos dar discernimento. Nós temos o que precisa. O que pode faltar é a gente deixar, né, o Espírito Santo agir.
que a Bíblia diz? Não resistais ao Espírito. Não resista ao Espírito. Deixa ele falar no seu coração. Deixa ele te mostrar. Ele trabalha com a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós com a razão da Escritura, da vontade de Deus. Mas é ele que nos move a fazer. Aquela contrição que Davi sentia, certamente era o Espírito Santo cutucando ele. Alguém pode dizer, foi o Natan, o profeta, que foi lá repreender ele. O Davi estava agindo, quando ele cometeu aquele pecado, aqui, eu não sei se ainda ele se reporta aquele mesmo pecado, né? Porque aquele lá é bem claro no Salmo 51. Mas não importa qual seja, se aquele pecado, se outros pecados, mas o fato é que certamente o Davi pode ter considerado um tempo que Deus não tomaria conhecimento, mas certamente aquilo já incomodava, já afligia ele, e depois que naquele caso específico, que o profeta Natan apontou o pecado dele, ele não pôde suportar, porque ele viu que realmente Deus mandou aquele profeta para falar. Mas nós não podemos desconsiderar a ação do Espírito Santo que agia internamente em Davi. Porque não fosse isso, o profeta... Você sabe, você que leu a Bíblia já viu histórias de profetas que foi falar, repreender pecado de rei. E o que aconteceu, né? O rei rebelde mandava matar. Mandava prender, matar. Esse aqui, não. Davi ouviu e sentiu o Espírito Santo que está usando Natan para falar comigo. Eu pequei terrivelmente contra o Senhor. Sabe, irmãos, eu quero deixar claro que eu não estou falando aqui de pecados, somente de pecados desse tipo, né, de que Davi cometeu, assassinato, adultério, mas sim de que nós temos que lidar dessa maneira com todo tipo de pecado que cerca a nossa vida. Tá? Sejam graves dessa maneira ou sejam outros tipos, o pecado sempre é grave, vamos dizer assim. Mas aqui a palavra de Deus nos exorta, nós precisamos ser sensíveis. Como lá em Hebreus diz, não resistais, né, a correção do Senhor, não rejeite a repreensão do Senhor. Aqui ele diz de outra maneira, não seja como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento. Você, santo, Davi está dizendo, você, irmão, você tem entendimento, você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de compreender o que Deus está te ensinando. Não haja como um louco. O versículo 10 diz, o ímpio tem muitas dores. Ele traz para si muitas dores porque ele ignora a Deus. Mas aquele que confia no Senhor, o que acontece? A misericórdia o cercará. A misericórdia de Deus. O perdão é fruto da misericórdia de Deus. O perdão não vem por merecimento, vem por misericórdia. Nós não fazemos nada para merecer o perdão. É misericórdia de Deus. A única coisa que se requer, que Deus requer de nós, é um arrependimento sincero. E havendo esse arrependimento sincero, vem o perdão e
havendo um arrependimento sincero, há mudança. E essa mudança é para melhor sempre. Tanto naquilo que nós vamos fazer, como também na nossa vida, a sensação que nós desfrutamos. Não tem mais aquele peso de pecado, aquela aflição. Agora tem um novo cântico na nossa boca. Vem um novo tempo de paz com Deus. Por isso ele desfecha o Salmo com o versículo 11, e que é bom permanecer em nós. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Todo aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, ele é reto de coração. Ele tem propósitos sinceros de fazer a vontade de Deus. É muito grave para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida cristã, quando nós não atentamos para as coisas que nós temos que mudar. Quando a gente pensa sempre no que os outros têm que mudar, o que os outros têm que fazer, e nós não pensamos o que Deus está mostrando para nós mesmos. O que é que eu tenho que corrigir na minha vida? O que é que Deus está querendo mudar? O crente que anda assim, ele anda, como eu disse, rastejando e sem crescimento. Porque ele não desfruta plenamente do gozo da comunhão com Deus. Quando vem o arrependimento, o crente que se arrepende com frequência, que alcança o perdão de Deus, ele é um crente alegre, ele é um crente mais frutífero. Ele se alegra no Senhor, ele canta alegremente, ele busca com prazer a vontade do seu Senhor. Por isso, irmãos, convém que nós tenhamos um entendimento correto a respeito do pecado, do arrependimento, do perdão, dos frutos dele, o que isso representa na nossa vida. Os frutos que isso traz. Não endureça seu coração nunca para o Espírito Santo. Se ele começa a te tocar, te incomodar por alguma coisa, não diga para ele, isso não tem importância. Examina pela palavra de Deus. Veja o que você precisa, o que Deus está querendo de você. É isso que você precisa fazer. Sempre. Seja por grandes ou por pequenas coisas. E assim nós vamos ser crentes mais frutíferos, mais alegres, mais leais, mais úteis. Paulo, enquanto era um homem ímpio, ele resistia. E quando Jesus encontrou com ele lá na estrada de Damasco, ele disse para Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Nós não podemos andar como um ímpio, recalcitrando contra os aguilhões. Os aguilhões eram um tipo de lança que ia espetando o animal, né? Se ele virasse para o lado que não devia, ele era espetado para andar naquele rumo, naquela direção. Um tipo de uma lança. Era usado para dar direção para ele. Que nós possamos ter a direção de Deus, andar pelos olhos de Deus, não pelos nossos. Desfrutar do gozo do perdão.
está sempre sujeito a dar o braço a torcer para Deus e reconhecer nosso pecado e se deixar ser corrigido. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa diante de Deus. Diante de Deus não tem lugar para essas coisas. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra, com o seu Espírito agindo em nós sempre. Que a gente possa ver sempre Deus agindo em nós, conforme for necessário. Nós não devemos nos enganar de achar que nós estamos perto da perfeição. Nós estamos muito longe dela. Eu tenho dito em algumas conversas, nós temos uma boa igreja. Mas isso não quer dizer que nós estejamos pertinho da perfeição. Nós estamos muito longe. Muito, muito, muito. Me aterroriza a ideia de ver uma igreja acomodada, de ver uma igreja que não olha para dentro de si mesmo. Né? Cada um não olha para dentro de si mesmo. Não vê a necessidade da operação do Espírito Santo. Nós precisamos que Deus opere em nós, que Deus opere na vida da igreja, para que a gente tenha conversões, para que a gente tenha edificação. E para que isso aconteça, nós temos que enxergar para essa questão. Andar em comunhão com Deus. A maior bem-aventurança daquele que é perdoado é essa. É ele saber que ele é filho de Deus e que ele anda em paz com o seu Deus. E aí ele vai ser usado.